Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Olá, amigos, parceiros, telespectadores e clientes da Avacom. No ar, mais um programa Vida em Condomínio. E o tema de hoje é polêmico. A nossa velha Assembleia Geral em Condomínio, né? Tão atual, agora com o advento da Assembleia Virtual. Eu recebo hoje a advogada doutora Giana. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, boa noite para os telespectadores. É sempre uma honra participar do programa. Vamos tratar desse assunto polêmico, né? Assembleia Geral. Muito polêmico. E assunto que, na verdade, foi trazido ao programa pelos próprios telespectadores e clientes da Avon que tem muita dúvida. Está retomando agora as assembleias físicas, né? Alguns condomínios fazendo a assembleia virtual, né? Antes de tratar desse assunto de assembleia virtual, até para o síndico poder entender que existem os tipos de assembleia, né? Assembleia geral ordinária, extraordinária. Tem mais duas ali que o pessoal não usa, né? Temos mais duas assembleias, Doutora, poder explicar um pouquinho a diferença de cada uma? Isso, claro. Então, nós temos 4 tipos de assembleia, né? A assembleia ordinária, que é aquela que vai prever as contas, né? A aprovação de contas e eleição de síndico. Perfeito. Vai estar previsto na convenção e ela precisa acontecer anualmente. Mesmo que o mandato do síndico seja de 2 anos, né? É necessário a prestação de contas anualmente. Então, é uma assembleia que obrigatoriamente vai acontecer todo ano. Prevista em convenção. Prevista em convenção, Perfeito. Exatamente. Ou até no Código Civil, né? O Código Civil, ele prevê essa assembleia de prestação de contas também. Perfeito. Depois nós temos a assembleia extraordinária. Essa é a mais recorrente nos condomínios, né? E são assembleias que vão tratar dos demais temas, todo e qualquer tema que seja relevante e que os condôminos precisem votar no condomínio. Perfeito. Então, essa abrange obras em condomínios, a parte de convivência, né? A própria aprovação do regimento interno. Então, nós temos uma diversidade grande de temas na Assembleia Ordinária. Depois nós temos mais 2 tipos, né? Que seria a Assembleia de Instituição de Condomínio, a AGI, né, que é uma Assembleia Geral da Instituição de Condomínio, que é a primeira assembleia que se faz num condomínio. Então, quando a construtora entrega o empreendimento, né, após existir o habite, então vai existir essa assembleia, que essa assembleia vai trazer o quê? Vai trazer para os condôminos justamente a instituição do ente condominial, junto com a convenção. Perfeito. Porém, a convenção ela já pode ter sido aprovada antes, com a construtora, ou pode ser aprovada após essa assembleia de instituição. Perfeito. Né? Ela é um dos atos que traz o condomínio à vida. Né? Perfeito. Depois nós temos, então, aquela que traz o condomínio à morte, né? Que Infelizmente. seria, infelizmente, ou felizmente, que pode ser por um investimento melhor. Eu posso dizer que eu nunca participei de nenhuma, espero não participar, né? Sim, essa extingue, então, o condomínio, que é uma assembleia de extinção de condomínio, a famosa AGE, que é diferente de extraordinária, né? Mas é uma assembleia que extingue e que traz a morte ao condomínio, mas que pode ser por uma boa causa, pode ser por uma construção melhor, né? Perfeito. Então aquele condomínio, aquele prédio pode ser demolido, né? Que vai tratar sobre a demolição e a destinação dessas partes, né? Então, para que se construa algo melhor ou que se dê uma destinação à função social da propriedade, né, prevista na Constituição a gente tem Federal. uma lembrança ruim porque, infelizmente, envolve tragédia, né? Isso também pode envolver, ou condomínio, né? Isso sim. Com grandes patologias e que não é mais habitável, Isso. né? Ou até de empresas, de incorporadoras e construtoras que não entregaram o condomínio adequado, né? Que faliram no meio dessa construção. Então, a gente tem também esse tipo de situação que ocorre, né? Perfeito. Dentro da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, existem os prazos para ser convocadas, né? Como é que o síndico faz para respeitar esses prazos de convocação, né? E também a doutora poder tratar dos tipos de convocação, né? Hoje a gente pega convenções antigas que fala que tem que ser através de correios, por exemplo, né? E os correios estão em greve. Como é que funciona isso? É bem complicada essa situação, né, da convocação dos condôminos, porque
A assembleia, ela não pode nem se instaurar se todos os condôminos não forem convocados. Então, se alguém não recebeu aquela convocação, a assembleia não pode acontecer. Perfeito. Né? Então, tem muitas convenções que prevêem o tempo mínimo, e esse tempo mínimo de convocação, ele é a partir do recebimento. Então, não adianta, por exemplo, um síndico querer convocar. A gente tem, por exemplo, uma convenção que prevê 7 dias de antecedência à convocação. Perfeito. Não adianta o síndico querer convocar hoje a assembleia para enviar hoje para os condôminos a carta protocolada. Perfeito. E aí, dentro dos 7 dias, ainda acontecer a assembleia. Não existe um tempo hábil de recebimento. Então, quando a gente prevê esse tempo mínimo para acontecer a assembleia, é o tempo de recebimento daquela carta pelo condômino, carta ou edital. Entendi. Né? Porque a convenção ela pode prever edital também pelo jornal, né? O que se torna mais fácil, que é uma alternativa quando existe greve nos Correios, né? Quando a gente tem uma impossibilidade de mandar. Ou quando você quer ter uma segurança jurídica, né? Exatamente, se faz pelo edital. Claro, existem convenções que não prevêem edital. A gente tem que ficar atento porque não pode ser substituído. Precisa ter o aviso, né? O protocolo do síndico, que muito se chama. E essas novas tecnologias, por exemplo, o WhatsApp, né? Que até o judiciário, o síndico me falando, Cristian, até o judiciário aceita a notificação do WhatsApp, por que meu condomínio não pode, né, convocar pelo WhatsApp? O que ocorre? Tudo vai depender da convenção condominial. Perfeito. Por exemplo, se na convenção condominial disser assim, que precisa ser realizada a convocação por meio de protocolo do síndico, bom, o meio eletrônico também é um protocolo, se ele é idôneo, né? Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, ele é o meio idôneo de protocolo do síndico. Perfeito. Ele pode ser utilizado. Mas no momento que a convenção disser que a convocação ela precisa ser por meio de correios, com carta, com aviso de recebimento, aí não tem como fugir. Aí a gente não pode realmente fazer pelo WhatsApp ou por algum outro meio eletrônico, né? Precisa ser utilizado os correios, que são convenções bem antigas, né? Entendi. Assim como tem convenções que ainda falam de cheques, né? Enfim, isso deveria ser retificado. Perfeito. Então, a dica para o síndico que tá em casa aí nos assistindo, ó, procurar, se tiver uma convenção muito antiga ou, né, doutora, anterior ao Código Civil de 2002, procura o jurídico, né, procura a Avacon lá também, que a gente vai orientar para a mudança e atualização dessa convenção, né? A convenção não pode também burocratizar a Assembleia. A gente está no século XXI, as pessoas... Exato. Nós já estamos na Assembleia virtual. Exatamente, né? exatamente. E aí, se essa convenção burocratiza, né, doutora? A convenção, normalmente, às vezes os síndicos, os condôminos, eles têm a ideia de que a convenção, ela precisa ter muitas normas, muitas regras. Mas esse não é um entendimento muito técnico, porque a convenção ela deve ter as regras básicas. Para quê? Para que o regimento interno, então, coloque essas regras mais detalhadas. Entendi. Para quê? Porque a convenção é difícil estar alterando toda hora. Se é um condomínio grande, né, ainda é custoso esse valor. Então, nós indicamos sempre que a convenção ela seja enxuta, que ela seja o mínimo de regras possível, né? Contemplando as que são previstas em lei, com certeza. Para ficar fácil, né, a mudança. Mas que fica fácil a mudança em termos de regimento. Exato. Bom, e aí nós temos um problema, né, de convenção, né, doutora? Que muitas convenções, elas estipulam o rateio, né, por fração ideal. Correto? Correto. E aí elas são, às vezes, omissas, né? Ou deixam, às vezes, claro, ou, às vezes, em entre linhas, que a votação vai ser por fração ideal. E quando não diz, né, que é o grande caso das convenções, eu pago mais despesa, por exemplo, vou dar um exemplo, eu sou da cobertura de determinado condomínio, pago mais porque eu ratei por fração ideal. Teoricamente, eu não teria que ter mais voto, meu voto não teria que ser comprado pela minha área. Como é que funciona o voto nas assembleias? Certo. O Código Civil, ele é claro, né, quando ele fala que os rateios serão por fração ideal, salvo convenção em contrário.
A mesma ideia, né, o mesmo raciocínio lógico se aplica aos votos. Até porque existe expresso no Código Civil, onde diz que os votos serão por fração ideal, salvo em convenção em contrário. Então, por exemplo, se eu tenho uma convenção que diz que o rateio vai se dar por fração ideal e os votos por unitário, por unidade, os votos precisam ser por unidade. Perfeito. Ou eu posso ter o contrário também. Eu posso ter uma convenção onde diga que o rateio será de forma coletiva, né? Ou seja, cada um vai pagar a mesma coisa, independente da fração ideal, mas o voto ser por fração ideal. Perfeito. A gente sabe que não tem muita lógica fazer uma convenção dessa forma, né? O mais lógico é, se o rateio é de forma coletiva, que o voto seja individual da forma igualitária, né? Assim como se o rateio for sobre a fração ideal, que o voto também seja sobre a fração ideal. Perfeito. Em caso de omissão, tanto o rateio quanto o voto será sobre a fração ideal. Então, nós temos essa previsão no Código Civil. No caso de instalar uma Assembleia que não respeitou o que está previsto no texto da Convenção, essa Assembleia passa a ser nula, então. Passa a ser nula, exatamente. Perfeito. E ainda nós temos um detalhe no Código Civil que não é muito levantado, que normalmente os proprietários de cobertura pagam mais, né? Em função da sua área ser maior. O que ocorre? Nós ainda temos atribuído aos proprietários de apartamentos superiores ou coberturas, né, que eles são ainda responsáveis se houver algum dano no telhado sobre a sua unidade. Então, nós ainda temos essa responsabilidade atribuída a esses condôminos no Código Civil. Perfeito. E mais uma pergunta sobre a votação, tá? Se o sistema de votação ele é por fração ideal, qual seria a dica para o síndico ter a computação correta? Né? Como é que eu vou saber, eu como síndico, se foi aprovado determinado tema ou não quando eu computo o voto por fração ideal? É algo que às vezes na Assembleia, sob pressão ou sobre muitas pessoas falando ao mesmo tempo, fica um pouco complicado, né? Então a primeira coisa é designar uma pessoa na Assembleia que fique responsável pelo cômputo dos votos, apenas sobre isso. Né? Ótimo. Então, como que a gente faz? Pode ser utilizado uma tabela, né, no Excel, levar um computador, né, para a Assembleia. Seria de dica. É a melhor, porque ali a gente já, na lista de presença, quando a pessoa já está assinando que ela está presente, a gente já vai verificando as unidades, então ela já vai sendo identificada pelas unidades. Né? Às vezes ela pode representar mais de uma unidade com procuração, né? Então, ou ser proprietária de mais de uma unidade também, né? Então, já ir verificando essas situações. Após, também dá para ser feito por uma tabela impressa, né? E daí ir computando à mão os votos. É um pouquinho mais complicado, né? Eu indico sempre ir pelo Excel com um computador já para a Assembleia e verificando esse cômputo dos votos. Tá certo. O resultado, ele precisa ser dado na Assembleia. Quando for por fração ideal, vai ter que ser dado na Assembleia. Exatamente. Ele precisa as pautas elas precisam ser aprovadas ou não dentro da Assembleia, para que a ata seja redigida, né? Exceto a Assembleia Virtual, que aí é diferente, né? O projeto de lei que está vindo aí, ele vai fazer uma outra dinâmica de cômputo dos votos. Então, essa tabela ela precisa ser aplicada apenas na física, não na virtual. Tá certo. Não sai daí do sofá, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida.
Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos com mais Vida em Condomínio. O tema de hoje é Assembleias Gerais em Condomínio. Doutora, mais uma pergunta polêmica aí, né? A gente vê muitas assembleias com o rito mal organizado e dentro, né, da pouca legislação que os condomínios têm, a gente sabe que tem os atores que vão gerir aquela assembleia. Tem a figura do presidente de mesa, né, que é aquele lá que está dirigindo, né, a assembleia conforme a pauta, e temos o secretário. Como é que funciona esses dois atores na assembleia? É obrigatório ter esses atores? Sim, é obrigatório. O que acontece? Nós não temos uma lei específica que rege as assembleias condominiais. Então, Perfeito. Como é que a gente aplica? A gente aplica a lei de assembleias DSA, né, das empresas de capital aberto, né? Então, como que a gente faz? Nós temos a assembleia por aclamação, ela escolhe um presidente. O que a gente indica, e muitas convenções também vedam a participação do síndico como presidente, né? O por ser parte interessada? Por ser parte interessada, Perfeito. Exatamente. Então, é mais interessante um condômino que não seja parte interessada. É difícil dizer não parte interessada, porque na verdade todo condômino é parte interessada, Perfeito. né? Mas digamos que seja um pouco mais isento, principalmente na assembleia ordinária, onde é a prestação de contas, né? Entendi. As demais, a assembleia extraordinária, às vezes o síndico precisa interferir muito, porque ele conhece o dia a dia do assunto que vai ser votado, né? Então o síndico precisa falar bastante, né, nessas assembleias, mas nós indicamos que ele não seja o presidente, né? Até para dar um cunho mais de mais estabilidade à assembleia, né? Perfeito. Então, o que acontece? Ele precisa ser eleito pela Assembleia, o presidente, e que vai dirigir as pautas. É ele que vai dizer as regras da Assembleia, como que ela vai iniciar, quando que se pode falar, se inclusive a Assembleia pode ter tempo determinado para acabar. Ele pode estipular isso no começo já. Ele pode estipular no começo. Por quê? Porque às vezes existe condomínios que colocam um monte de pautas. E acaba sendo cansativo para os condôminos. Então, o presidente ele pode estipular que a assembleia terá 1 hora para acontecer, né? Claro, a gente sempre indica os síndicos colocarem poucas pautas para não se tornar massivo para o condômino e o condômino participar de mais assembleias, né? Mas o presidente pode estipular, sim, horário de término da assembleia, aclamado pela própria assembleia de quem será o presidente. Depois nós temos o secretário, que também ele tem que ser aclamado pela Assembleia, né? No caso, se não houver ninguém que se disponibilize, né? Então, pegar uma pessoa, né? Escolher uma pessoa que tenha mais contato com esse tipo de trabalho, porque escrever uma ata e trazer o que acontece na Assembleia para uma ata não é tarefa fácil, é uma tarefa complicada, porque às vezes nós temos várias pessoas falando ao mesmo tempo, várias pessoas expondo as suas opiniões ao mesmo tempo, e essas opiniões precisam constar em ata. A ata ela tem que ser fiel ao que está acontecendo na Assembleia. O que muda um pouquinho do extrato da ata, né? Que é quando a Assembleia autoriza o extrato da ata para fins de registro e armazenação. Então, quero já fazer um parênteses, que a doutora explicou a função do secretário da ata. A gente vê muito, né, em determinados condomínios, chega para nós lá uma folha, né? Cadê o livro do condomínio? O condomínio precisa ter um livro ata. Qual a diferença do livro ata, da cópia fiel da ata e do extrato de ata? Sim, então a diferença é a seguinte: o condomínio é necessário sim ter um livro ata, fazer a abertura deste livro ata. Perfeito. Quando terminar as folhas desse livro, fazer a abertura de um segundo livro ata.
Então, nós temos lá na abertura o número de folhas que comportam aquele livro, a gente tem vários requisitos. Existe uma ABNT que fala desses requisitos e como se deve manter esse livro-ata. Inclusive, a margem, que precisa ser um pouco... A escrita, ela tem centímetros que precisa ficar longe da margem, né? E a gente acha que pode ser uma regra um pouco bobinha, mas não, tem sentido, porque a margem ela pode ser deteriorada com o tempo. Entendi. Então, na guarda do documento, escrever um pouco mais para dentro, né? Ele vai evitar que o documento seja deteriorado. Faz também, sentido. né? Então, a gente tem sempre um porquê das normatizações, né? Então, esse livro-ata precisa existir. Esse livro-ata, ele vai ser o que aconteceu fiel à Assembleia. Uma memória, de fato. Uma memória da Assembleia. Esse livro-ata, ele precisa ser redigida, essa ata, né, fiel, ela precisa ser redigida em Assembleia. Os condôminos, ao final, precisam sim assinar este livro-ata, não é apenas a lista de presença, a não ser que o condomínio possua um livro de presenças, que aí é diferente. Aí é um livro também aberto para presenças em Assembleia, que é um pouquinho, daí é diferente. Para condomínios grandes, por exemplo. Condomínios grandes, exatamente, que daí o pessoal não precisa ficar ao final assinando. Depois nós temos a cópia fiel da ata, que essa cópia fiel, ela pode ser sim redigida, mas ela vai ser redigida tal qual a ata. Se houve algum erro de português na ata, na cópia fiel precisa ser mantido aquele erro. Perfeito. Né? Então, ele vai ser para fins de autenticação, caso o condomínio não queira autenticar no próprio livro, porque pode autenticar no próprio livro, mas nós podemos autenticar um documento, né? Então, vai ser a cópia fiel, vai ser a ata, vai ser tal qual está no livro. Depois nós temos o extrato da ata. O extrato da ata, ele vai ser, ele pode ser emitido, ele pode ser extratificado, ele pode ser retirado da ata, se a Assembleia permitir. Então precisa constar. Importante. Isso é importante. E se não for permitido pela Assembleia? Se a Assembleia não permitir, não pode ser feito extrato de ata. Se houver alguma utilização da ata, precisa ser a ata fiel. Perfeito. Né? Não, nunca o extrato. Então, se a Assembleia permitir, né? Então pode ser feito esse extrato de ata. Esse extrato de ata normalmente é utilizado para fins de registro. Né? Então, nós vamos registrar, por exemplo, os emolumentos, né, de um registro de uma ata onde constem valores expressivos de votação. Normalmente ficam emolumentos muito elevados. Nós temos atas que podem custar R$1.000 para um registro. Né? Então, e talvez aquele assunto não seja tão importante de ser registrado, que ele precise só constar no livro, mas não no registro. Né? Não, perfeito. Num cartório. Mas que o condômino saiba que existe um livro-ato original. Exatamente. Né? Se ele tiver dúvida. Por que a gente vê, doutora, eu estou instigando isso? Porque muitos casos de falsificação, né? Exato. De documento. Não. Ou seja, foi falado uma coisa na Assembleia, o documento. E foi colocado outra. O resumo, o extrato, consta outra coisa. Exatamente. Né? O extrato, o que vai acontecer no extrato? Ele vai suprimir, talvez, pontos que não sejam importantes. Mas o essencial da ata vai ter que permanecer tal qual é a ata. Se a votação foi 3-2, precisa constar 3-2 no extrato. Não precisa constar, talvez, a opinião de algum condômino. Não, mas ele é uma estratificação de pontos importantes, né? Isso, uma estratificação de pontos importantes. E que serve principalmente para fins de registro. Claro. Né? Onde vai constar, então, esses pontos importantes. Ou até para enviar para os ausentes, né? Para os moradores que não vieram, para ele saber realmente aquilo que é importante. O extrato, né? Normalmente a convenção diz se vai ser enviado o extrato da ata ou se vai ser cópia fiel da ata, né? Normalmente a convenção diz o que os condôminos preferem. Interessante. Nós temos a polêmica, né, que é a participação dos locatários na Assembleia, né? O Código Civil trouxe lá a figura do condômino, né? E nós entendemos por condômino aquele que detém o vínculo de propriedade. Mas a gente sabe que é um tema que é recorrente e é polêmico. Como é que funciona a participação dos locatários em Assembleia?
Então, né, a participação dos locatários. Nós temos atrelado ao voto e ao direito de exercer todos os ônus e bônus daquele imóvel, né, todos os direitos à propriedade, o proprietário. Perfeito. O proprietário é quem? É o condômino. Né? Na relação condomínio, o proprietário é sempre o condômino, o locatário nunca vai ser condômino, a não ser que ele passe e adquira um imóvel neste condomínio. Aí ele passa de locatário a condômino, mas aí é um outro tipo de dinâmica de direito, né? E nós vamos desenvolver um contrato de compra e venda, né? E N situações que a legislação exige. Mas enfim, o locatário, sendo figura de locatário, ele não tem direito a voto. O Código Civil não institui, não dá direito a voto ao proprietário. De que forma o proprietário pode participar de uma assembleia e votar? No momento que o condômino, proprietário daquele imóvel, outorgue, né, dê uma procuração a esse inquilino para que participe da assembleia. Porém, ele pode participar sendo procurador, sendo procurador de qualquer outra unidade, não só daquele imóvel. Entendi. Né? O que não pode acontecer, e que eu já vi em algumas assembleias, que não é raro acontecer, é o inquilino estar participando com uma procuração e o proprietário também estar participando na mesma assembleia. Entendi. E isso não pode, porque no momento que o proprietário está lá, né, na assembleia, o inquilino ou qualquer outro outorgado, né, que o proprietário tenha dado essa procuração, tenha outorgado essa procuração, Perfeito. Ele não participa. Tem juristas, doutora, que dizem que inclusive a participação dele é vedada. Né? Sim, a participação do inquilino... Mesmo que ele vá como ouvinte? Mesmo, por quê? Porque o Código Civil, ele institui que quem poderá participar da Assembleia é o condômino, né? Dela participar e votar, né? Então, a gente tem essa frase dentro do Código Civil. O inquilino, ele não pode participar. E o inadimplente, doutora? Muito menos. Bom, é bom saber. Muito menos. O inadimplente também não pode participar da Assembleia, né? Esse é um posicionamento, é bem controverso esse posicionamento. No âmbito judicial, as decisões são claras de que o inadimplente não pode participar e votar na Assembleia. Porém, é difícil, a linha é muito tênue entre a participação daquele condômino e vetar essa participação, sem que cause algum dano para aquele condômino que está inadimplente, porque em momento algum ele pode ser exposto para outro condômino ou na própria Assembleia. Então precisa ter um cuidado muito grande nesta participação, né, ou nessa solicitação de não participação, né, pelo síndico ou pela administradora que está realizando ou pelo próprio jurídico que acompanha essa assembleia, porque em momento algum a gente pode expor esse condômino. É um assunto bem delicado, né? Esse condômino, ele está inadimplente, ele não é inadimplente, ele está no momento, ele pode amanhã não vir a ser mais, então precisa ter esse cuidado bem grande na Assembleia para nunca se expor esse condômino, até porque é bem complicado e os julgados que a gente tem hoje em dia, as decisões, são de que o condomínio pode sim sofrer um dano moral caso seja exposto esse condômino em Assembleia, em grupo de WhatsApp também, né? É bem complicado essa situação. Nós estamos chegando ao final, né? Passa muito rápido, né? Não, logicamente que um programa só, né, doutor, não daria para falar de Assembleia. Mas para as considerações finais, né? O Secov trouxe um dado bem preocupante, Secov de São Paulo, tá? Que até 70% dos condôminos não participam da Assembleia. Na visão da doutora, quais são os motivos que a doutora pode elencar? 3 para finalizar 3 motivos. Aí. Então, acredito que o primeiro deles seja a demora e o tempo maçante que é a Assembleia. É desgastante, com certeza. É desgastante. Às vezes o condômino ele não participa também por ser uma assembleia conturbada. Perfeito. Então nós temos ali discussões, brigas, né?
e que isso acaba afastando o condômino, ele prefere ficar na sua paz do seu apartamento e prefere não entrar na parte política da comunidade, né? Porque, querendo ou não, a Assembleia a Assembleia Condominial é uma das formas que mais se exerce a sua política, né? Porque se exerce ali no âmbito de microcomunidade. Então, é bem interessante isso, e o condômino, às vezes, prefere ficar um pouquinho afastado disso. Então, aí já temos dois grandes motivos, né? E o terceiro motivo que eu diria é justamente, às vezes, pela falta de interesse, né? De achar, às vezes, o assunto irrelevante, sendo que vai impactar no bolso do condômino, principalmente. Perfeito. Então, às vezes, o condômino olha como uma decisão simples, mas que vai impactar lá naquele bolso dele. Claro. E uma dica, né, doutora, que a gente quer dar para o síndico que está nos ouvindo, é procurar fazer o ato de forma mais recorrente. Às vezes a gente nota, né, doutora, que o síndico demora para convocar a Assembleia. Demora. E quando convoca tem tantos assuntos em pauta. Exatamente. E como a doutora falou... É maçante, É maçante para quem está, né, de repente podia estar com a família, ter que assistir uma Assembleia de 4 horas, né? Exatamente. Então encerramos, doutora, por hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação. Agradeço a todos os nossos síndicos, né, que assistiram o nosso programa. A Assembleia é um tema que é polêmico. A gente com certeza fará mais edições desse programa para tratar de assembleias, né? Mas agradecemos a nossa audiência e quarta-feira que vem voltamos com mais Vida em Condomínio. Programa AVA com Vida em Condomínio. Apoio cultural, Advance Elevadores. 20 anos de mercado. Escolha confiança.